Olá, amados, tudo bom? Eu quero falar hoje sobre João Batista. E para isso eu quero ler com vocês lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do verso 8, que diz assim: Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Muito bem. João Batista é um personagem muito interessante, porque ele não faz grandes revelações, como foi Daniel, como foi Ezequiel, como foi Isaías. É uma mensagem simples, pequena, um profeta que morreu martirizado. Não teve grandes milagres como foi Eliseu, como foi Elias, mas é um profeta que ele vivia no deserto. É um profeta que foi profetizado. Os profetas profetizaram esse profeta. E mesmo ele sendo tão pequeno aos olhos do homem, Jesus, quando olhou para ele, falou: Olha, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha, de todos os homens, desde Adão até o último a nascer, ninguém vai ser maior do que João Batista. E o interessante é que ele pega o verso 7, pega o verso 8, né, e fala daquelas pessoas que são ricas, que estão ricamente vestidas, que estão trajadas ricamente nas casas dos reis. Aí ele fala: essas pessoas aos olhos dos homens são importantes. Essas pessoas aos olhos de todos esses são importantes. São pessoas da alta sociedade. Porém, aquele que clama no deserto, porém aquele que proclama a vinda do reino, que fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que anuncia o reino de Deus, que batiza Jesus, este é o maior dentre todos os homens. Porém, o menor no reino dos céus, ou seja, aquele Filho de Deus que será glorificado e que terá menor patente, esse é maior do que o maior dentre todos os homens, que é João Batista. E isso não exclui João Batista do reino, apenas ele está ali como exemplo. Dentre todos os homens que nascem de forma natural, João Batista é o maior. E dentre todos os homens que nascem de novo e são glorificados no reino de Deus, o menor deles vai ser maior do que aquele que foi maior entre os homens. É o que Jesus está querendo dizer. Tá? E aí ele vai dizer que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas profetizaram até João, ou seja, todos os profetas e a lei, né? Profetizaram até João. Claro que o texto está querendo dizer aqui não é que acabou-se os ministérios dos profetas. Não acabou. João está aí. O apóstolo João está aí como prova disso. Você vê Paulo falando profecias também. Então o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, o ministério profético oculto em mistérios acaba em João. Daqui para frente se anuncia o reino de Deus. Até porque nós vemos lá em Mateus, no capítulo 17, que Jesus fala que Elias veio na pessoa de João Batista, ou seja, no espírito de Elias, mas que Elias viria de novo e restauraria todas as coisas. Provando que haveria mais uma vez o ministério profético. Você pode ver isso
lá em Apocalipse capítulo 11, que fala acerca das duas testemunhas, que é a representatividade da igreja completa com judeus e gentios, né? Casa de Judá e casa de Efraim. E você observa também Mateus no capítulo 25, que fala das virgens que preparam o caminho do Senhor, né, com as suas lamparinas. Ou seja, o ministério profético não acaba em João. Agora, o ministério oculto, né, o ministério profético oculto em mistérios, esse termina em João. A partir dele, você já começa a ver o que é o reino de Deus e faz violência para poder entrar nele. E esse ministério profético é um novo ciclo de profetas, são os profetas que enxergam o reino e anunciam o reino. Tá? Os antes, eles não enxergavam o reino, mas anunciavam. Os de agora enxergam e anunciam. Perfeito? É um ministério diferenciado. Tá? Então veja bem, esse texto nos revela algo interessante. Por quê? Porque João Batista, quem ele era? Era um profeta que preparava o caminho do Senhor, a qual os homens não davam a mínima para ele. Porque se você for olhar, era um homem que andava com roupas de pelo de animal e ficava no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Você pode ver isso lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 4, que ele vestia vestes de pelo de camelo, né, e cinto de couro. Então, quer dizer, era uma pessoa simples, mas era um jovem que buscava em todo momento ter um relacionamento com Deus. Como diz lá em João 3,29, ele era o amigo do noivo. E como amigo do noivo que ele era, Deus o via assim, como um amigo íntimo. E nós, muitas das vezes, atrelamos um homem de Deus, uma mulher de Deus, por aquilo que ele aparenta ser. Se ele tem bens materiais, ele é uma pessoa muito abençoada por Deus, uma pessoa próspera de Deus. Se ele é uma pessoa que é rica, veja o que Jesus falou, vocês estão procurando pessoas ricas, bem trajadas, que estão nos palácios, mas vocês não encontraram pessoas assim, vocês encontraram um profeta. E eu vou te dizer que ele é muito mais do que um profeta. E eu fico observando a igreja de hoje, que fica atrelando uma vida regalada e abençoada aos bens materiais. Se a pessoa tem muito bem material, essa pessoa é muito abençoada por Deus. E não é esse o caso. Deus não reconhece o homem de Deus por aquilo que ele tem, mas ele reconhece o homem de Deus por aquilo que ele é, pelo Espírito que está nele. E João Batista, um jovem, como eu falei, um jovem João Batista, ele estava preocupado com uma coisa, em agradar, em diminuir, para que Deus viesse a crescer dentro dele. Esse era o João Batista. Uma pessoa que estava disposto a perder a sua cabeça por amor a Jesus. A preocupação dele era de anunciar o reino de Deus. A preocupação dele era de preparar o caminho do Senhor. E quantos jovens nós vemos hoje? Será que eles estão dispostos a perder a sua cabeça, a de repente comer mel e silvestres e comer gafanhotos por amor a Jesus? Claro, eu estou falando num sentido figurado, mas será que aí sim, no sentido literal, você está disposto a perder a sua cabeça por amor a Jesus? Você está disposto a ser como João Batista, que Jesus fala, olha, vocês estão procurando uma pessoa rica, poderosa, popular, né, que seja bem vista na sociedade, vocês não vão ver isso, vocês vão ver um profeta. E de todos os homens que já nasceram até hoje, ele é maior. Ele é o maior. João Batista foi maior do que Daniel. João Batista foi maior do que o rei Davi. Lá em Ezequiel, no capítulo 14, verso 14, diz assim, né? Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, e eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Deus usa lá o exemplo de Noé, Daniel e Jó. E João Batista era maior do que Noé, Daniel e Jó. João Batista.
E ele é uma pessoa simples, mas de um coração fervoroso. Não tinha medo de falar a verdade. Ele estava disposto a negar tudo, a negar o sacerdócio que estava corrompido ali em Israel. Você percebe lá no livro de Lucas, haviam sumos sacerdotes, dois sumos sacerdotes. Isso é proibido. Tinha que ter um sumo sacerdote só. O sistema ali todo corrompido. E ele nega as glórias desse mundo, as glórias desse sistema, para ficar perto do seu amigo, que era Jesus, o amigo do noivo. Esse era João Batista. Então Deus quer levantar uma geração de jovens com o mesmo espírito que João Batista tinha, que não quer se envolver em sensualidade, promiscuidade, não quer se envolver com as coisas desse mundo, mas quer negar todo tipo de pecado para se aproximar do noivo. Deus quer levantar uma geração de profetas. E a prova de que Deus quer levantar uma geração de profetas semelhante a João Batista é porque João Batista fez o que fez, porque ele tinha o espírito de Elias. E Deus vai levantar de novo jovens com o mesmo espírito de Elias. É só ler Mateus capítulo 17. Então, para que o reino de Deus venha, e é isso que João Batista anuncia, para que venha o reino de Deus, tem que ter alguém anunciando o reino, tem que ter alguém pregando o arrependimento. Me arrepender para quê? Por causa do reino de Deus, que está chegando. E será que nós estamos dispostos hoje a sermos como foi João Batista, que foi reconhecido não por aquilo que ele tem, porque ele não tinha nada, mas por aquilo que ele era. Infelizmente, a igreja hoje está invertendo os valores. Se de repente o pastor tem 5.000 membros, é porque ele é um homem vitorioso. Será? Depende do que ele prega, depende do que ele ensina. Se a pessoa só prega prosperidade e prosperidade, a tendência da igreja a crescer é muito grande, porque o que tem de pessoas que não têm conhecimento, que buscam a Deus por interesse, por troca. Agora, quando você prega uma mensagem de arrependimento, de Espírito Santo, de reino, aí eu quero ver você arrumar plateia para isso. De você negar a si mesmo, de você ser um arauto da verdade, de você não se misturar com as coisas desse mundo, que é isso que o João Batista está propondo. Porque João Batista tinha discípulos, e os discípulos de João Batista eram separados daqueles que viviam naquela região. Era um grupo separado. Isso tudo não está ali à toa. Isso tem um sentido profético. Deus quer que você se separe. Não somente do mundo, mas também dos religiosos. Não se separe no sentido de não falar com eles, de não querer contato, não é isso. Mas é não se misturar espiritualmente. Deus quer levantar uma geração de profetas que buscam a Deus não apenas para que eles alcancem a bênção, mas para que eles sejam a bênção. Como está lá escrito acerca de Abraão, ser tu uma bênção. Então nós temos que entender que Deus, ele quer muito mais de nós. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Essa palavra me impressiona. Essa palavra me impressiona. Contudo, isso é até os nascidos de mulher. Porém, o menor no reino vai ser maior do que aquele que foi nascido de mulher. O maior nascido de mulher. Então, nós temos que buscar ser entre os grandes também no reino de Deus. Mas para eu ser grande no reino de Deus, eu tenho que ser menor agora. João Batista ele não estava buscando posições no reino.
E justamente por ele não buscar posições no reino, é que ele era o menor. Era porque ele era o maior entre os grandes e maiores aqui dessa terra. Porque ele era humilde, uma pessoa de espírito humilde. Quando você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre muito. Quando você é o último, Deus te coloca entre o primeiro. É assim a matemática de Deus. Quando você serve, é que você passa mais tarde a ser servido. Quando você é o menor, é que você é o maior no reino. Então, quando você para de buscar as coisas materiais, e quando eu falo essas coisas, irmãos, parar de buscar as coisas materiais, não é que você vai deixar de trabalhar, vai deixar de estudar, vai deixar de buscar ter sucesso na sua vida profissional, não é isso. Mas o grande problema da igreja hoje é que ela não consegue administrar essas coisas. E ela acaba suplantando o reino de Deus, e aí que é o perigo, acaba suplantando o reino de Deus em detrimento às coisas dessa terra. Aí Paulo fala lá em Colossenses 3:2, buscai as coisas que são de cima e não das que são da terra. Aí Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude existe, se alguma coisa boa existe, se algum louvor nisso existe, isso ocupe o vosso pensamento. Isso buscai. Aí Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não é que você vai deixar de trabalhar, porque Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses 3:10, quem não quiser trabalhar não coma. Não é que você vai deixar de estudar, não é que você vai deixar de buscar as coisas dessa vida, porque você tem que sustentar a sua casa, você tem que sustentar seus filhos, mas o problema é que a pessoa deixa de buscar o reino de Deus para ficar buscando essas coisas. E aí é que entra o grande problema. Aí é que tá. Você consegue discernir isso? Quando você deixa de buscar o reino de Deus, você passa a querer ser grande nessa terra. Você passa a querer ser o primeiro. Você passa a querer deixar de ser servo para ser aquele que é servido. Você consegue entender o que eu estou dizendo? E João Batista não. João Batista passou a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a partir daí ele passou a ser o maior dentre todos os homens. Então, a maneira em que Deus vê as coisas não é como o homem vê, não adianta. Deus sempre olha o coração. E o homem vai continuar olhando a aparência. O homem vai continuar olhando para o vaso e não para o Deus que usa o vaso. Infelizmente é assim. Então nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a sua justiça, a sua vontade, e todas as outras coisas Deus vai nos acrescentar. E na medida que ele acrescenta, eu não substituo o reino de Deus pelas coisas desse mundo, eu continuo buscando mais ainda o reino de Deus. E mesmo que eu não venha a ser reconhecido pelos homens, o importante é Deus me reconhecer. É Deus olhar para mim e falar, esse aí é grande dentre os homens. Não que ele esteja buscando posições, não que ele esteja buscando ser o maior, não. Mas na medida em que ele me busca e se humilha diante de mim, eu coloco ele, que era o último, entre os primeiros, que era o menor, coloco entre o maior. Foi assim que Deus trabalhou no coração dos discípulos. Se você quer ser o maior, seja servo. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer ser o maior, seja o menor. Então, quando você tem esse coração de servir, não almejando aí posições, mas intimidade com Deus, é aí que está o negócio. Não é posições, mas é intimidade.
Porque se assentar no trono à direita de Deus é intimidade. E aí que está o problema, as pessoas estão esquecendo disso. Que cada vez que você sobe mais nas posições no reino, é mais intimidade que você tem com esse Deus. Por isso que ele é chamado de amigo, amigo do noivo. Será porque ele era grande porque tinha uma patente? Porque tinha uma grande autoridade? Na minha interpretação, quanto maior você for no reino, mais intimidade você tem com o Criador. Então é isso que você tem que buscar. Ser maior no reino de Deus é ser menor agora, para que lá no reino você tenha maior intimidade com Ele. É assim que eu entendo que você deve pensar. Não é buscar posições de autoridade, de patente, ou ser general, ou ser capitão. Eu estou pouco me importando para isso. Desde que eu tenha mais intimidade com Deus, é isso com que eu fico satisfeito. E é isso que João Batista está satisfeito, em ter intimidade com Deus. E é por causa disso que Jesus falou que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. E aí Deus fala para Jesus: este é meu filho amado, o qual me dá muito prazer. Porque Jesus também não buscava posições. Jesus ele buscava ter intimidade com o Pai. E ele nos ensinou a ter intimidade com o Pai a partir do momento que a gente se torna servo uns dos outros. Nos tornamos pequenos diante dos homens. Porque para nós o que importa é o reino de Deus, irmão. A nossa vida passa. O que importa é o reino de Deus. E no reino de Deus só vai ser maior, ou melhor dizendo, o maior nesse caso, só vai ter intimidade maior com Ele, aquele que é servo hoje, que se humilha diante da face de Deus hoje e que busca o reino de Deus em primeiro lugar hoje. Esse é o exemplo maior que o João Batista pode nos dar. Um exemplo de servo, um exemplo de profeta, um exemplo daquele que mesmo não tendo nada, mas diante de Deus, ele tinha tudo. E é assim que nós queremos ser nessa geração. Uma geração que está pouco preocupado com a forma com que o mundo nos vê. Eu sou careta? Perfeito, ótimo, deixa eu ser careta. Ah, sou rato de igreja? Pô, não tem nenhum problema. Eu não estou preocupado com a minha posição social. Eu estou preocupado com a minha posição com Deus. Eu quero saber qual a opinião de Deus. Se eu estou bem com Deus, está ótimo. E é assim que nós devemos de ser. Não devemos de ser pedra de tropeço, nem escândalo. Devemos ser luz. Mas estamos procurando vestes ricas? Estamos procurando vestimentas caras? Andar no meio dos palácios? Se isso acontecer, aconteceu. Mas não é isso que está no nosso coração. O que está no nosso coração é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus.